Fim de semana e continue muito bem informado. Na sequência, Rodrigo Cardoso chega com o RIC Notícias. A crise dos agrotóxicos em Santa Catarina. Setor produtivo sobe o tom das críticas ao governo do estado por causa da alta do ICMS sobre defensivos agrícolas. E tem mais. Projeto de lei quer proibir a inauguração de obras inacabadas. Já tem até trecho pronto na obra de reforma das pontes da capital. Senador catarinense vai ao Supremo Tribunal Federal para defender o setor pesqueiro do estado. E você vai conhecer a nova aposta do setor tecnológico aliado ao meio ambiente, os carros elétricos. Olá, uma ótima noite para você. A partir de hoje, o RIC Notícias tem um reforço e tanto para continuar a levar informação e muita opinião para você. Paulo Alceu está de volta aqui ao jornal com análise crítica já consagrada na imprensa de Santa Catarina. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Rodrigo. Vou dividir com você aí essa tarefa de levar a notícia para vocês todas as noites aqui no RIC Notícia. E além de falar sobre essa polêmica que agora o Rodrigo acabou de mostrar dos agrotóxicos, eu vou abordar também a dificuldade dos nossos parlamentares para a execução de obras federais aqui no estado. Por que é tão difícil? Por que demora tanto? Obras que estão aí a passos de cágado. Daqui a pouco, então, conversamos, você volta com essas e outras informações, tá certo? Certíssimo. Vamos começar, então, com as principais informações desta sexta-feira. Bom, em Treviso, no sul do estado, fiscais interditaram a Carbonífera Metropolitana S.A. A interdição foi resultado de uma inspeção realizada pelo Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais, técnicos da Agência Nacional de Mineração e também da Fundacentro, e foi acompanhada pelo Sindicato dos Trabalhadores. A ordem de interdição veio após várias irregularidades serem identificadas e a estrutura oferecer graves riscos à saúde e também à segurança dos mineradores. A Carbonífera Metropolitana S.A. é responsável pela extração de carvão na mina Fontanella, que produz cerca de 100 mil toneladas de carvão bruto por mês. Segundo o Ministério Público do Trabalho, mesmo que esteja inoperante, a empresa deve realizar o pagamento dos funcionários normalmente. E o Ministério Público do Estado recebeu hoje denúncias de candidatos do concurso da Polícia Militar sobre erros no exame. A Fabiane Paz está aqui comigo ao vivo e tem as informações agora. Fabiane, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Olha, os candidatos se representaram na 12ª Promotoria de Justiça da comarca aqui da capital. Essas denúncias chegaram via e-mail, ouvidoria e também através de uma denúncia entregue pessoalmente na unidade. Agora, o promotor responsável pelo caso tem prazo de até 90 dias para aceitar ou não a denúncia. Os candidatos alegam algumas fraudes no concurso, entre elas que o tema da redação teria sido plagiado de um simulado para concursos. Eles alegam também que os fiscais em algumas salas teriam auxiliado os candidatos, indicando onde colocar o título e a necessidade de colocar o título na redação. Tudo isso está sendo analisado agora pela promotoria e também pela Polícia Militar de Santa Catarina, que se manifestou, diz que cobrou esclarecimentos da empresa responsável pela prova, que enquanto licitada era responsável por aplicar o concurso com idoneidade, além de fazer a correção e a divulgação dos resultados. A PM também informou que, se houver necessidade, vai aplicar as sanções cabíveis. Voltamos ao estúdio do RIC Notícias. Obrigado, Fabiane, pelas informações e uma ótima noite para você. O assunto agora é em Itajaí. Quem está aqui já é a Carla Pereira. Carla, muito boa noite para você. Vai ter uma vacinação diferente contra a febre amarela em Itapema, é isso? Conta pra gente. É verdade, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, o município vai fazer uma varredura em áreas próximas de mata, viu? As equipes da Vigilância Epidemiológica irão até as casas vacinar as pessoas entre 9 meses a 59 anos de idade contra a febre amarela. Os profissionais também vão reforçar as orientações de precaução e também de cuidados, né? Entre os bairros que serão contemplados estão Ilhota, Sertãozinho, Alto São Bento,
Tabuleiro, Várzea, Sertão do Trombudo e também o bairro dos Morretes. Outra medida adotada pelo município de Itapema é a liberação da vacina contra a febre amarela em todas as unidades básicas e não mais em esquema de cronograma como estava sendo feito anteriormente, viu? Lembrando que a febre amarela também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e a cidade de Itapema atualmente vive uma epidemia com quase 700 casos autóctones de dengue confirmados. Voltamos ao estúdio do RIC Notícias. Ok, Carla, obrigado pelas informações direto de Itajaí. Boa noite para você. Olha, um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer proibir a inauguração de obras inacabadas. A intenção é não criar falsas expectativas na população e também evitar excessos na administração pública. O projeto de lei é de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC. Esse projeto visa justamente proibir que agentes públicos realizem solenidades e cerimônias de inauguração de obras públicas inacabadas, ou seja, que ainda não estejam disponíveis para uso da comunidade. O plenário ainda votará a redação final do PL para depois seguir para a sanção ou veto do governador do estado. O texto parece simples e até desnecessário. O problema é que essa virou uma prática comum no meio político. Aquela questão de utilização simbólica do político para inaugurar 1, 2, 3 vezes uma mesma obra e ganhar capital político com isso. Esse projeto de lei vem fazer com que, realmente, no dia seguinte após a inauguração, comece a prestação de serviço para benefício da população como um todo. Os exemplos são muitos. Centro de eventos em Balneário Camboriú, Ponte do Vale, em Gaspar, Hospital de Massaranduba e também o de Biguaçu. Todas obras inauguradas antes de serem concluídas e que causaram frustração à sociedade. Sem falar que 98% das 78 obras em andamento em Santa Catarina já estão com prazo expirado, segundo a Fiesc, e podem ser as próximas da lista. Nós temos que ter maior consideração com os recursos públicos e com as obras públicas, com as obras de interesse público. E a Fiesc considera que para isso é necessário melhorar muito a gestão. Agora, a lei é muito positiva porque evita muitas distorções que a gente sabe que existem de obras inacabadas. Segundo especialistas, já existem leis municipais com as mesmas características em diferentes regiões do país. A medida vem sendo adotada para evitar excessos e facilitar o controle e a punição de gestores. Estar previsto em lei essa proibição facilita também a atuação dos órgãos de controle para que possam adequadamente combater essas condutas caso venham a ocorrer pelo executivo e administração direta e indireta. Paulo, inaugurar obras que ainda não foram concluídas passa uma mensagem muito ruim para a população, não é? Isso é um deboche, né? Desculpe, né? Isso é um deboche pegar e inaugurar obra que não acabou. Inaugurar para quê? Para conseguir dividendos eleitorais, digamos assim, mas enganando a população. É o perfil do político torto que a gente tem que eliminar. E o pior disso, Rodrigo, não é só o fato da obra inacabada ser inaugurada, é o fato de quanto custa uma obra dessas, né? Eu estava em Brasília agora e observei lá o que estavam me falando em relação à ponte Anita Garibaldi, lá em Laguna, uma obra de 1 bilhão, e agora estão discutindo quem é que vai pagar a iluminação. Uma obra que poderia custar 150 milhões. E aquela conta da luz está cada vez maior, não é? Não, e um absurdo, né? Um absurdo ficar discutindo isso que já deveria ter sido resolvido. Verdade. Mas... Paulo, voltando a falar de política, você esteve em Brasília semana passada, não é? Pois é. Nessa semana mesmo? Essa semana. Pô, trabalhei. Eu imagino. Não, foi duro. E ainda por cima só tem esses voos aí para Brasília às 5 horas da manhã, 10 horas da noite. Agora, eu estava até falando sobre o encontro da bancada catarinense, que você falou aqui, você até comentou ontem aqui, né, esse encontro com o presidente Bolsonaro, e eu acompanhei esse movimento lá no Planalto, mas olha só o que sempre me deixa intrigado, é que Santa Catarina fica no final da fila, embora produza mais de 50 bilhões. Está colocado em 5º lugar no ranking dos estados mais produtivos. Obras levam décadas para serem realizadas. E agora há pouco a gente estava falando, né?
além de não serem realizadas, ficam inacabadas e são inauguradas. O senador Jorginho Melo, que já presidiu o Fórum Parlamentar Catarinense, ele tem uma opinião sobre isso. Por que lá no Estado é tão difícil? Tudo que é obra lá dura décadas. Falta representatividade? Paulo, nós temos trabalhado tanto, fui coordenador do Fórum, sempre juntando a bancada, Senado e Câmara, para reivindicar por Santa Catarina. Mas Santa Catarina padece por ser competente. Nós temos uma fama, e isso é a qualidade do povo, é o que nós representamos, de que lá nós não precisamos de nada. Lá é um pedaço da Suíça. Então ninguém pensa com prioridade em Santa Catarina. Nós é que precisamos gritar e dizer, não, lá 470 é uma vergonha. Para entrar na ilha, a 282, que nós conseguimos aquela pista, foi uma luta. As obras estão funcionando, mas com muita luta. Pois é, com muita luta, né? Pode ser um entrave, né? Pode ser um entrave, mas há quem diga também que a bancada do Nordeste acaba abocanhando grande parte do orçamento federal. Vai tudo lá para cima, ó. Será que mostra mais competência? Não sei, não. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Há uma certa desproporcionalidade na representação parlamentar. Somos discípulos diante deles, dos nordestinos, nesse quesito. Mas, segundo o deputado Peninha que promoveu esse encontro com o presidente Bolsonaro, são novos tempos. Com certeza, agora, ele acredita, e nós todos queremos acreditar, vai acontecer. Por que demora para acontecer? Falta representatividade? Eu não digo que falta representatividade, porque eram outros momentos, mas a gente percebe que agora há uma vontade do presidente da República. Eu estou muito confiante, fruto dessa nossa reunião, de que Santa Catarina vai ser melhor atendido do que outros governos. Tenho confiança absoluta. E o presidente Bolsonaro, pelo carinho que tem por Santa Catarina e o que determinou os seus ministros, eu tenho certeza que Santa Catarina vai viver um momento diferente. Tomara que viva. Realmente está na hora de mudar, né? Está na hora de mudar e Santa Catarina exigir o que é de seu direito. Ficar a reboque acaba prejudicando toda uma população, todos nós. Senadores e deputados catarinenses saíram esperançosos lá desse café da manhã ontem em Brasília. Deu para perceber também, vocês viram aqui na entrevista do deputado Peninha. Mas agora é fiscalizar e cobrar soluções. Tanto que o próprio presidente pediu para daqui 4 ou 5 meses, ele pediu uma revisão de tudo que está sendo feito, toda aquela lista de prioridades. Agora, ele focou, Rodrigo, ele focou no contorno viário aqui, que é outra vergonha, já era para estar pronto desde 2012, e na 470, que aí, senador Ideli, toda semana vinha para cá e assinava a ordem de serviço. E ela está lá ainda, nunca acabou. Pois é, o governo federal teve uma votação expressiva aqui no Estado. É natural que o Estado também seja contemplado com recursos da União, assim a gente espera, não é? 76% é muito voto. É verdade. Até daqui a pouco, Paulo. Olha, em Brasília, o senador Jorginho Melo, que você viu agora há pouco aqui com o Paulo, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar uma lei que impede a pesca de arrasto a menos de 12 milhas náuticas da costa. A ação pede que seja cancelada a lei estadual do Rio Grande do Sul, que proíbe a pesca de arrasto a menos de 12 milhas da costa. A norma foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado em 2018 e hoje prejudica uma frota de 700 barcos catarinenses. Apenas partidos políticos podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, o senador Jorginho Melo usou a sua legenda, o PL, para entrar com essa ação em favor de Santa Catarina. O caso está nas mãos do ministro Celso de Mello e pode ter uma resposta a qualquer momento. Nós entendemos que foi uma invasão de competência. É ilegal Estado e municípios legislar sobre bem da União. E a água, o mar, é um bem da União, não é do Estado e nem do município. Então, por isso, eu estou esperançoso que o ministro Celso de Mello conceda a liminar, suspendendo essa lei do Rio Grande do Sul. E a seguir, o setor produtivo eleva o tom das críticas ao aumento do ICMS sobre defensivos agrícolas.
Nós estamos de volta com o RIC Notícias para falar da novela dos incentivos fiscais. Você tem acompanhado aqui os protestos do agronegócio catarinense com a elevação de 0% para 17% do ICMS sobre defensivos agrícolas. Agora, a Federação da Agricultura do Estado decidiu subir o tom nas críticas e divulgou uma carta aberta à população sobre este assunto. Vamos ver os principais trechos do documento. O texto, assinado pelo presidente da entidade, José Zeferino Pedroso, afirma que o Brasil e o mundo consomem nossos produtos e reconhecem a agricultura catarinense como avançada, sustentável e essencial para alimentar boa parte do planeta. No contrafluxo dos fatos, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, lança dúvidas sobre esse importante setor, ofendendo centenas de milhares de catarinenses que vivem direta ou indiretamente da agricultura e do agronegócio. O mandatário desorganiza o mercado, desestrutura amplas cadeias produtivas, anula a competitividade do produto catarinense e leva a pânico ao decidir, sem nenhuma análise de impacto social e econômico, aumentar a tributação de todos os insumos agrícolas de 0% a 17%, o que representa um golpe mortal para atividades essenciais como o cultivo de lavouras, criação intensiva de animais e produção de leite. A posição do governador não tem sustentação na realidade e nem na ciência. É fruto, como ele tem manifestado, de uma convicção pessoal. Mais adiante, o texto afirma que é constrangedor perceber que nem o altissonante fato de o agronegócio responder por 70% das exportações catarinenses sensibiliza o governador para uma conduta responsável e proativa em relação ao campo. Por isso, é lamentável, mas também é indesculpável, que a maior autoridade pública de Santa Catarina desconheça a magnífica estrutura de produção de alimentos que é a agricultura catarinense. Segundo a FAESC, todos os insumos agrícolas resultam da pesquisa científica. Não há uso exagerado de nenhum desses insumos, por exemplo, os defensivos agrícolas, simplesmente porque seria caro, desnecessário e irracional. A agricultura catarinense é avançada, sustentável, limpa, mantenedora de milhares de empregos e exportacionista. A federação aponta que o estado é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil, o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do país, o primeiro produtor nacional de maçã, cebola, pescados, ostras e mexilhões, o segundo nacional de arroz, tabaco, pera, pêssego e alho, o terceiro em produção nacional de erva mate e mel, o maior exportador de mel do Brasil, o quarto maior produtor de leite, uva, cevada e palmito e o quinto maior de trigo. A carta termina apontando os riscos do aumento dos impostos, majoração dos custos de produção no campo, redução da produtividade média das lavouras e dos plantéis, perda de competitividade dos produtos agrícolas catarinenses, inflação dos alimentos com aumento do custo de vida, queda na arrecadação estadual, desemprego e empobrecimento da população. A FECAM, Federação Catarinense de Municípios, também se manifestou sobre a polêmica. A entidade endossou a preocupação dos setores da agricultura com a retirada do incentivo fiscal na compra de defensivos agrícolas em Santa Catarina. O presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, reforça ainda que mudanças nos incentivos fiscais do setor agrícola poderão causar graves impactos na cadeia produtiva da economia catarinense, causando retrocesso econômico e impactos sociais, como a evasão das famílias do campo. Na região do Vale do Itapocu, cita o presidente da COSAPESC, da região de Jaraguá do Sul, estima-se aumento de 25% no custo de produção do arroz, além de prejuízos na fruticultura, por exemplo. Já na região do Grande Oeste Catarinense, cita o vice-presidente da COSAPESC, João Batista de Almeida, de Campos Novos, os prejuízos são maiores na produção de milho e soja, onde a região é a maior produtora do estado. Nós conversamos hoje à tarde com o vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado, Henri Barbieri, se manifestou sobre o assunto. Vamos ver. Nós precisamos começar a plantar nova safra. Isso tem tempo, isso tem clima. E nós estamos todos paralisados porque se tirar uma nota fiscal, tem 17% de aumento em cima e isso nos tira a condição de termos um resultado positivo lá no final. Não vou discutir quanto é o aumento de custo. O aumento de custo vai penalizar a sociedade catarinense lá no supermercado. Aquele que está sem emprego, que precisa comprar comida, aquele que está com salário achatado, é esse que vai ser penalizado. Nós, produtores, vamos comprar insumos em outros estados e em outras partes, mas nós não queremos isso. Nós queremos que todos desse estado tenham uma condição melhor de vida. A carta é um desabafo de uma verdade. Governador, o senhor está mal informado. É preciso que a verdade venha à tona e o senhor saiba de tudo o que está acontecendo por trás disso. Esse é o nosso desabafo.
A vice-governadora do estado também se manifestou a favor do agronegócio catarinense. Daniela Rainer emitiu uma nota e no documento afirma que, na hipótese de a medida ser implementada, a produção em Santa Catarina será prejudicada. A competitividade da produção catarinense ficaria comprometida e o estado perderia mercados arduamente conquistados. Em outro trecho da carta, Daniela reafirma o engajamento do setor produtivo catarinense. Diz que apresentou ao governador Carlos Moisés os argumentos dela e afirma ter 5 propostas elaboradas a pedido dela, vice-governadora, por técnicos sobre o assunto. Diz ainda que concorda e apoia a produção orgânica, mas pontua que o fomento de uma atividade não pode inviabilizar a outra. Pois é, até dentro de casa está havendo desencontro, né? Um segmento altamente relevante para a economia do estado está sendo enfrentado pelo governador Moisés de uma forma, olha, desculpe, mas de uma forma até irresponsável. Convicções pessoais não deveriam transitar em desconhecimento. E o que vem sendo demonstrado é um certo, digamos, desconhecimento da importância do agronegócio, que pouco tempo atrás garantiu sustentabilidade econômica a Santa Catarina durante um recesso danoso que continua provocando prejuízos. E o governador ajudando a prejudicar ainda mais. Soluções são conquistadas com amplo diálogo e não com imposições desconectadas com a realidade. Eu tenho certeza que o governador Moisés sabe do esforço dos seus antecessores para alcançar mercados importantes como Rússia, Coreia, Japão. Deram a Santa Catarina um patamar internacional, sendo que qualquer tipo de declaração repercute em todo o planeta. Por isso que convicções pessoais passam por um mundo real, exigindo em cada gesto a busca de um dos principais propulsores do governo: conquistar como animador a confiança das pessoas. Alguma coisa está na contramão do bom senso no momento em que entidades representativas de vários lotes da sociedade se manifestam e subindo o tom em defesa do Estado, que passou a ser desorganizado exatamente por quem deveria exercer a função de maestro da organização. Só para terminar, colocar o pé no campo e sentir sua pujança. Pujança e importância é oferta também de conhecimento. Conhecimento para não errar, muito mais do que, de repente, proporcionados conhecimentos por redes sociais. E no próximo bloco a gente vai mostrar como estão as obras de reforma das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Este é um dos nossos assuntos para daqui a pouco, depois do intervalo. Nós estamos de volta com o RIC Notícias. Paulo Alceu, vamos voltar a falar um pouquinho mais da sua viagem a Brasília essa semana. Você também conversou com o senador Esperidião Amin, não é? Acompanha essa, Rodrigo, essa é interessante. Durante a minha passagem por Brasília, eu tive também com o senador Amin e a gente tratou da PEC das liminares. Ela deve ser votada agora, terça-feira que vem. O fundo partidário também foi um assunto que nós abordamos, que vai ser votado a semana que vem, essa aí, excrescência aí. Vão aumentar em 2 bilhões. Em 2 bilhões, vão ter 3 bilhões para sustentar político para fazer campanha. E também a reforma tributária, que passou a tomar espaço no Congresso. Assuntos que a gente vai abordar, vai abordar no decorrer da semana que vem. Até porque hoje eu quero destacar, por isso que eu falei para o Rodrigo para ele acompanhar, uma resposta bem interessante para quem está atento às eleições. Não do ano que vem, para prefeito e vereador, mas de 2022. Observem comigo o que ele respondeu sobre uma possível candidatura em 2022. Eu tenho uma curiosidade, eu vou ter que perguntar. 2022, o senhor vai tentar novamente para o governo? A sua volta ao proscênio, né, me dá um grande estímulo. Ou seja, teremos Esperidião candidato. O seu bom exemplo me estimula muito.
aproveitou a minha volta para dizer que é candidato, Rodrigo, ou tu acha que não? Pois é, né? A fala foi bem nessa direção, né, Paulo? Vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Tem tempo ainda, mas já estão pensando lá, né? Eles trabalham bem na frente. É verdade. Vamos falar agora das pontes da capital, aqui na 2 mesmo. Olha, tem trecho que foi restaurado, está pronto, tá? E apesar das condições do tempo, os trabalhos estão de acordo com o cronograma. Veja. Os andaimes já avançam sobre o mar, fixados sob a ponte Colombo Salles. O trabalho acontece em 2 frentes ao mesmo tempo. Enquanto uma equipe monta os suportes, outra atua na limpeza e, mais para trás, a pintura acontece. Por enquanto, a atuação é na ponte de saída da ilha, a Colombo Salles. A mais antiga também é a que tem as maiores necessidades de reparos. Nesse trecho dá para ter uma ideia da deterioração da ponte. O concreto cedeu e as partes metálicas estão aparentes, sofrendo ainda mais com a ação do tempo. É justamente nesses pontos que um trabalho significativo de reparo acontece. O pedaço é limpo, recebe produtos específicos para a conservação e, por último, a camada de uma espécie de argamassa. O trabalho é essencialmente manual, inclusive com a lixa para eliminar pichações antes da nova pintura. A tinta especial é aplicada em 3 camadas para blindar o material. O acabamento do primeiro trecho, no lado continental, é uma amostra de como as pontes devem ficar até fevereiro de 2021, prazo de entrega da obra. O Ministério Público segue fiscalizando os trabalhos. Esse monitoramento pelo Ministério Público é feito de forma mensal, através de vistorias em loco, de fotografias que são tiradas ali das 2 pontes, para que nós tenhamos a perfeita noção, né, do ritmo, né, e do estágio, da velocidade das obras. A ordem de serviço foi assinada em fevereiro. Desde então, a Associação Catarinense de Engenheiros aguarda a liberação para acessar a obra e os documentos referentes a contratos e orçamentos. A entidade cobra mais transparência no processo. Para que nós tenhamos acesso ao projeto, acesso ao orçamento e de que forma está sendo feito, quem é a empresa que está executando e quem é a empresa que está fiscalizando. Tudo isso nós precisamos saber. Os trabalhos estão de acordo com o cronograma, segundo o fiscal de obra. Hoje, cerca de 35 pessoas atuam na restauração. O número de funcionários deve dobrar a partir de outubro, quando a obra vai acontecer também na Pedro Ivo Campos. Até agora, a execução está em 5%. Para quem tem 44 anos e nunca recebeu melhorias, a reforma está sendo bem-vinda. Finalmente, né, Paulo? As obras em andamento nas 2 pontes, né? Agora você viu aí, 44 anos e nunca recebeu melhorias. É isso que não dá para entender. Eles deixam a ponte praticamente ficar num estado precário para daí... E custa mais caro. Com certeza, é custa muito mais bem dinheiro que tem que se investir. Exatamente. Eles poderiam trabalhar numa sequência de manter a ponte sempre bem. 44 anos sem melhoria, por quê? E a quantidade de veículos que passam é significativa e isso tornaria a obra ainda mais urgente, não é? Pelo menos estão fazendo. Menos mal, né? Ótimo. Vamos continuar acompanhando. Hora da previsão do tempo. Bom, amanhã não tem mudança significativa não, hein? A alta pressão segue ditando as regras do tempo aqui em Santa Catarina. Tem chance de nevoeiro pela manhã no litoral, mas ele logo se dissipa, o sol vai predominar entre algumas nuvens. Vento com rajadas moderadas a fortes na região oeste de Santa Catarina. Chapecó, por exemplo, chega a 50 km por hora. As temperaturas seguem altas para a época do ano, em algumas cidades até 30 graus. Tá aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no mapa das temperaturas para amanhã em todo o estado. Em Florianópolis, máxima de 27 graus, Criciúma, máxima de 30, Joinville e Joaçaba, 29 graus de máxima. Domingo chega uma frente fria, mas vai ser de fraca intensidade. O céu fica bem nublado em todo o estado a partir da manhã. Mas aí a chuva chega mesmo no fim da tarde. O problema para domingo é que a chuva vai ser significativa. Não vai ser não. Vai ser só um chuvisco mesmo, viu? Vento forte no litoral com rajadas de até 70 km por hora. Chuva fraca, viu? As temperaturas têm uma queda significativa no sul do estado. Vamos dar uma olhadinha em Criciúma, que vai ter uma temperatura que era alta no sábado, vai ser apenas... Ó, tá aqui a frente fria passando. Vamos ver as temperaturas. Criciúma vai ser de apenas 16 graus, a máxima prevista. Está aqui, ó, 16 graus é Tubarão, região sul do estado, Criciúma também.
Florianópolis 27, Urupema 17, Fraiburgo 23 e Chapecó 25 graus. Mudar de assunto, um dos principais responsáveis pela poluição atmosférica, você sabe, né? O gás carbônico gerado pela queima de combustíveis fósseis. E para tentar amenizar essa emissão, a aposta da vez é o carro elétrico. Aqui na capital acontece um encontro para trocar ideias sobre o assunto em busca de um futuro melhor. Velozes e Furiosos. É legal ver no cinema, né? Mas na vida real, em geral, somos lentos e poluentes. Mas você sabe que indústrias de ponta estão trabalhando para virar essa página, né? Carros elétricos. E mais cedo ou mais tarde, essa novidade tem que emplacar. O que precisa é baixar o preço das baterias. Hoje, o preço das baterias nesse carro elétrico ele representa em torno de 70% do custo. O preço está baixando. Hoje a gente está chegando perto do equilíbrio entre o preço de um carro elétrico versus um preço de um carro tradicional com motor a combustão. Esse encontro com sede de mudanças é na Universidade Federal de Santa Catarina, promovido por alunos comprometidos com um futuro melhor, se espelhando em quem está alguns quilômetros à frente. Alguns países europeus, por exemplo, na Holanda, já existe um incentivo de que a partir de 2025 pare de se comercializar veículos a combustão, enquanto aqui no Brasil já existe uma proposta no Senado também de que a partir de 2030 se comece a reduzir a produção de veículos a combustão para que até 2060 a gente possa parar totalmente de usar esse tipo de veículo. Olha, dá para dizer com certeza, ainda é um luxo dirigir uma máquina como essa, viu? Uma máquina bacana, não faz barulho nenhum. No Brasil são cerca de 4.000 carros elétricos rodando por aí. Isso por conta do custo, que é mais elevado. É por isso que, gastando menos, dá para aproveitar mais. E aqui está uma opção onde o custo é menor porque ela usa menos bateria. Saí do carro, agora vou dar uma voltinha aqui, dá licença. Essa bike também quebra um galho danado. E o que é muito, muito interessante, ela é fabricada aqui em Santa Catarina. Uma bicicleta elétrica, para você ter uma ideia, hoje você consegue percorrer com a nossa até 100 km para gastar 41 centavos de energia. Um projeto já validado, tanto em órgãos também público como Correio, agentes comunitários de saúde, né? E também o gigante mercado de delivery, que é agora essa tendência dos aplicativos. Vamos nessa então, criando e evoluindo e fazendo a nossa própria cena da vida real, que não precisa ser de Velozes e Furiosos. Que tal suaves e saudáveis? E é isso, ficamos por aqui com o RIC Notícias. Na sequência você acompanha as emoções da dramaturgia da Record TV, capítulo inédito de Topíssima e logo na sequência a superprodução O Rico e Lázaro, as novelas da Record TV só para você. E você sabe, todo o nosso conteúdo está no ND+, na palma da sua mão e também na internet em ndmais.com.br. Ficamos por aqui, Paulo. Pois é, e como é sexta-feira, né, Rodrigo? Vai tirar a gravata. Essa já vou aposentando. Comecei hoje, já estou aposentando a gravata, mas segunda a gente está de volta, né? Desejando a todos vocês um final de semana iluminado. Para você também, viu? Ótima noite, forte abraço, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Até segunda, né? Tchau. Segunda-feira. Boa noite. Enquanto a vida segue. Vamos lá? Vamos embora.